A fama de bárbaros sanguinários que os germânicos carregavam era mais do que justificada, já que até mesmo os romanos evitavam adentrar as densas florestas escuras da Germânia. Os primeiros contatos entre os povos germânicos e Roma ocorreram por volta do ano 110 a.C., mas foi durante as campanhas de Júlio César na Gália que os conflitos entre os dois povos se intensificaram. Os germânicos da tribo dos suevos haviam invadido o território da Gália e vinham expandindo cada vez mais suas fronteiras. Os suevos eram comandados pelo chefe tribal Ariovisto, um guerreiro impetuoso que já havia conseguido acumular vitórias contra as tribos celtas. Uma dessas vitórias foi contra a tribo dos Éduos, os mais novos aliados de Roma. Aproveitando-se do poderio militar das legiões da Gália, o Senado romano incitou Júlio César a combater os germânicos, alegando que eles seriam uma ameaça maior ainda no futuro se outras tribos atravessassem o rio Reno. Com a chegada de César e suas legiões em seu território, Ariovisto organizou 120.000 de seus guerreiros no topo de uma colina e, durante uma reunião com César, declarou que não iria se render e nem sair do território gaulês. Relatos afirmam que as sacerdotisas germânicas haviam advertido Ariovisto a não entrar em combate contra os romanos antes da passagem da lua nova, pois conforme sua religião seria proibido derramar sangue durante as mudanças das fases da lua. Ignorando o aviso, Ariovisto deu início ao combate, confiando na superioridade numérica de seu exército. Após atrair os romanos para perto do rio Reno, a batalha teve início e os germânicos atacaram com sua famosa fúria, que tornou seu povo tão temido. Infelizmente para os germânicos, as táticas romanas de batalha se provaram muito superiores, e lentamente os germânicos foram subjugados, sendo empurrados contra as margens do rio. Foram poucos os que conseguiram atravessar o rio e escapar das legiões, e segundo o costume germânico de trazer as famílias para próximo da batalha, estes também não conseguiriam escapar do morticínio que se seguiria, e quase toda a tribo dos suevos foi extinta naquele dia. Nos anos seguintes, os romanos continuaram a invadir e conquistar territórios na Germânia. Os germânicos pagaram um alto preço por subestimar as legiões de César, mas sua vingança contra Roma ainda estava por vir. Os romanos tinham o costume de acolher jovens das famílias nobres das tribos e nações que conseguiam conquistar. Isso era feito para treinar esses jovens como comandantes para o exército romano e para conquistar a confiança dos povos que estavam sob seu domínio. Um desses jovens foi Armínio, um príncipe da tribo germânica dos queruscos. Armínio foi treinado no estilo romano de combate para se tornar um oficial militar e muito cedo demonstrou aptidão para o cargo. Ele conquistou o direito de ser considerado um cidadão romano e alcançou o cargo de tribuno militar, algo semelhante ao cargo de capitão nos exércitos modernos. Um feito muito impressionante para alguém vindo de uma tribo bárbara tão desprezada pelos romanos. Durante sua carreira militar, Armínio fez parte do exército comandado por Tibério Cláudio, um general romano de grande influência e que viria a se tornar imperador de Roma nos anos seguintes. Armínio lutou muitas batalhas servindo como comandante nas legiões durante a invasão da Germânia, enfrentando e derrotando seu próprio povo de origem. Essa dedicação fez com que muitos membros da nobreza romana respeitassem e até admirassem Armínio. Boa parte do território germânico passou a pertencer ao Império Romano e as tribos germânicas foram obrigadas a pagar altas taxas para viver em sua própria terra. Esses territórios estavam sob a responsabilidade do cônsul Públio Quintílio Varo, e para manter a paz, ele tinha à sua disposição 3 legiões romanas, somando aproximadamente 20.000 homens. Mas quando Armínio percebeu a situação degradante em que seu povo de origem estava, foi tomado por uma grande aversão por Roma e passou a arquitetar um plano que entraria para a história. O outono havia chegado, e as legiões romanas que estavam a serviço na Germânia precisavam marchar para uma região mais quente antes da chegada do inverno. Para isso, precisavam atravessar a floresta de Teutoburgo, uma floresta densa e escura, repleta de árvores e musgo. Armínio havia feito encontros secretos com chefes das tribos germânicas e planejou atacar as legiões durante sua marcha no meio da floresta. Ele conhecia muito bem o poderio das táticas romanas e sabia que em um terreno tão irregular, as formações romanas perderiam grande parte de sua eficiência.
Em um dia nublado e chuvoso, os germânicos se esconderam na floresta e aguardaram a passagem das legiões. No momento ideal, Armínio deu a ordem de ataque, e os germânicos atacaram as colunas romanas vindos de duas direções diferentes. Pegos de surpresa, os romanos mal tiveram a chance de reagir. Suas formações disciplinadas não conseguiram se organizar a tempo, e para piorar, o chão estava enlamaçado e escorregadio por conta da chuva. 20.000 soldados perderiam suas vidas num dos dias mais sombrios da história de Roma. É dito que o próprio Quintílio Vário, juntamente com outros oficiais romanos, tirariam suas próprias vidas durante a batalha, temendo ser capturados e sacrificados nos temíveis rituais germânicos. Os 3 estandartes das legiões foram perdidos, 2 saqueados pelos germânicos e o terceiro desapareceu nos pântanos da floresta. Ao saber do ocorrido, o imperador romano Augusto passou dias tomado por uma fúria impotente, e é dito que ele batia sua cabeça contra as paredes do palácio e gritava a todo momento: Quintílio Varo, devolva minhas legiões. A perda de 3 legiões foi um impacto terrível para o orgulho do Império Romano, que parecia ter perdido seu ar de invencibilidade. Nos anos seguintes, Roma enviou diversas expedições militares para punir os germânicos, e muitas batalhas foram travadas. Mas a luta já havia se estendido por muito tempo, e o novo imperador Tibério desistiu de anexar a Germânia ao território do Império Romano. O heróico Armínio foi assassinado aos 36 anos de idade, provavelmente pelo seu próprio sogro. Armínio recebeu o título de o libertador da Germânia, e é um dos símbolos da bravura e resistência dos povos germânicos. As tribos germânicas foram capazes de repelir o avanço de Roma, mesmo que isso tenha lhe custado um alto preço. Durante as invasões dos hunos na Europa, muitos povos germânicos adentrariam ainda mais nos territórios romanos, em um período que ficaria conhecido como as invasões bárbaras. Durante a migração dos povos germânicos rumo ao oeste europeu, algumas das tribos, como os vândalos, ostrogodos e visigodos, espalharam terror nos territórios romanos, pilhando e devastando muitas cidades e aldeias. Pouco a pouco, os diversos povos germânicos foram dominando diferentes regiões do antigo Império Romano e organizando-se nos territórios conquistados. Já por volta do século VII, quase todos os povos germânicos estavam estabelecidos em regiões na Europa. As invasões germânicas trouxeram desordem, destruição, fome e pilhagem ao já decadente Império Romano, precipitando assim a sua extinção. Com o tempo, a cultura germânica foi se mesclando com as dos outros povos dos territórios conquistados, tornando a influência dos povos germânicos um importante alicerce da cultura europeia.